Tudo começou na era medieval. A Inquisição era o tribunal para investigar e fazer castigar a heresia. Na era medieval, a Inquisição desenvolveu-se como instituição nas primeiras décadas do século XIII, quando foram constituídos os tribunais eclesiásticos para julgar os albigenses. Quando o acusado de heresia era levado ante a Inquisição, a confissão e o arrependimento davam como resultado apenas um castigo simbólico, como por exemplo uma peregrinação. Se porém o acusado se obstinava em sua heresia, era entregue às autoridades civis, pois o Estado considerava a heresia uma traição à pátria. A justiça usada pela Inquisição nessa altura, em comparação à que começou a ser usada a partir do fim do século XIV, era bastante suave, pois nesta altura começavam a ser aplicadas torturas e penas de morte. Balcão de estiramento. Desde a Idade Média, este e outros instrumentos para desmembramento faziam parte de um arsenal de instrumentos fundamentais em cada sala de tortura da Inquisição. A vítima era colocada deitada sobre um banco e tinha os pés fixados em dois anéis. Os braços eram puxados para trás e presos com uma corda acionada por uma alavanca. A partir desse momento começava o estiramento, que imediatamente deslocava os ombros e as articulações do condenado, seguido pelo desmembramento da coluna vertebral e então o rompimento dos músculos, articulações, abdômen e peito. Antes desses efeitos mortais, porém, o corpo do condenado alongava-se até 30 cm. Cadeira das bruxas. O condenado era preso com os pés para cima e a cabeça para baixo, numa grande cadeira. Esta posição causava dores atrozes nas costas, desorientava e aterrorizava os condenados. Além disso, possibilitava a fácil imposição de uma quantidade enorme de tormentos. A essa tortura eram submetidas principalmente mulheres acusadas de bruxaria. Foi usada entre 1500 e 1800, em quase todos os países da Europa. Depois da confissão, as bruxas eram queimadas em autos de fé públicos e as suas cinzas atiradas nos rios ou no mar. Cadeira inquisitória. Instrumento essencial, empregado em interrogatórios pelo inquisitor na Europa Central, especialmente em Nuremberg, até o ano 1846. O réu apresentava-se nu e com o mínimo movimento as agulhas penetravam-lhe no corpo, provocando efeitos terríveis. Em outras versões, a cadeira apresentava um assento de ferro que podia ser aquecido até ficar em brasa. Cadeira inquisitora menor. A cadeira de tortura era usada na Europa Central, especialmente em Nuremberg e Regensburg, até 1846, durante os procedimentos judiciais. O inquirido apoiava todo o seu peso sobre o assento, que era colocado em posição inclinada para a frente. Com o passar das horas, a posição incomodava, tornava-se muito dolorosa pelo efeito das agulhas nos braços e nas costas. Em outras variações da cadeira, muitas vezes de ferro, podia ser aquecida, sobre cujas pontas incandescentes tinha de se sentar o condenado. Caixinha para as mãos. Era usada como punição aos furtos leves praticados por domésticos. Também foi empregada como meio de punição pelos tribunais do século XVIII, para penalizar pequenos furtos. Prendendo geralmente a mão direita, esta era ferida com pregos. Além das dores atrozes do momento, o condenado ficava com a mão inutilizável. Cavalete. O condenado era deitado com as costas sobre um bloco de madeira de borda cortante, com as mãos fixadas em dois furos e os pés presos em anéis de ferro. E então, iniciava o suplício. Tapadas as narinas da vítima, o carrasco introduzia na boca um funil e uma quantidade enorme de água. Quando o estômago estava cheio, o carrasco e os seus ajudantes saltavam sobre a barriga da vítima, levando-a a expelir toda a água. Iam renovando a operação até ao rompimento dos vasos sanguíneos, com uma inevitável hemorragia interna seguida de morte. Cegonha. Era um dos instrumentos mais horríveis. A sua criação é atribuída ao italiano Ludovico Muratori. Esteve em uso nos tribunais italianos no período de 1550 a 1650. Tem a aparência simples, mas a cegonha produzia na vítima fortes queimbras, que com o tempo levavam o condenado ao estado de loucura. Despertador. O despertador foi idealizado pelo italiano Ippolito Marsili.
e deveria marcar uma mudança decisiva na história da tortura. Seria um sistema capaz de obter confissões sem causar qualquer tipo de dano ao corpo humano. Não se partia nenhuma vértebra, calcanhar ou qualquer osso. Consistia o aparelho em deixar o condenado acordado o mais tempo possível. Era, na verdade, o suplício do sono. O tormento do despertador, definido no início como tortura não cruel, diante da Inquisição, teve muitas variações, até chegar ao procedimento absurdo de se amarrar com cordas firmes a vítima, suspendê-la e deixá-la cair com todo o peso do seu corpo contra o ânus e as partes mais sensíveis sobre a ponta da pirâmide, esmagando os testículos, cóccix e, no caso de uma condenada, a vagina, causando dores atrozes. Muitas vezes a vítima desmaiava de dor. Então, era reanimada para se repetir o procedimento. O despertador passou então a ser chamado o berço de Judas. Esmaga-cabeças. O seu funcionamento é tão simples quanto cruel. Colocava-se a cabeça do condenado com o queixo sobre a barra inferior e, com o rosqueamento, a cabeça ia sendo esmagada. Primeiro, despedaçava os alvéolos dentais, as mandíbulas, até que a massa cerebral saísse. Mas, com o passar do tempo, esse instrumento perdeu a sua função de matar e assumiu um papel de tortura.